Graça e paz novamente, irmãos. Que bom que você está aqui para a gente poder aprender junto hoje no livro de Miqueias. Estamos acabando já quase, hein? O Antigo Testamento. Miqueias, quantos capítulos? Vamos lá, Roseli, sem olhar no celular, hein? São 7, isso mesmo. Vamos abrir lá no capítulo 7, então? Miqueias 7:7. Vamos ler todos juntos, então? Miqueias 7:7. Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa aqui é uma oração de Miqueias, né? Vamos entender um pouquinho sobre o livro de Miqueias, voltando lá no capítulo 1. Né? Miqueias era um profeta destinado a Judá. Né? Reino do Norte, Israel, Samaria, Reino do Sul, Judá, Jerusalém. Né? Mas ele não profetizou apenas para Judá, também profetizou lá para o Reino do Norte. Né? A invasão assíria, a invasão babilônica, né? Mas a ênfase onde ele estava localizado era no Reino do Sul. Por isso que ele é um profeta para o Reino do Sul, para Judá. Né? Palavras-chave aqui nesse livro de Miqueias: controvérsia, né? Perdão, nós podemos ver que misericórdia, nós podemos ver que lamento também, uma palavra muito chave deste livro, do livro de Miqueias. O autor, logicamente, é Miqueias. O versículo 1 do capítulo 1 já nos diz isso. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. Natural de Moresete Gat, uma aldeia cerca de 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Ele era um profeta do campo, ele era da roça. E lá do campo ele viu algumas coisas acontecendo que inundaram seu coração, principalmente num senso de justiça. O próximo aqui, Naum, também é um pouco parecido com Miqueias. Era portador de uma mensagem tanto para Judá como para Israel, que predizia o cativeiro desses reinos pelo Império Assírio e também pelo Império Babilônico. A profecia dele consistiu em um julgamento do justo juiz sobre Israel e Judá, e a maravilhosa oferta de perdão divino. Nós vamos ver aqui na divisão do livro de Miqueias como que isso se dá. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Salmo 89 que nós lemos também faz uma pergunta assim. Argumento que o profeta usa no final do seu livro para falar do perdão e da misericórdia de Deus. Como se fosse para dizer, quem é que pode perdoar como ele? Quem é que pode oferecer misericórdia como ele? Ninguém pode. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, viveram ali na mesma época, no interior para o povo simples, ao mesmo tempo em que Isaías exercia seu ministério entre os nobres de Jerusalém. Está vendo o contraste? Miqueias, os pobres, os simples, Isaías já naqueles mais abastados. Deus falava com todos. Ambos os profetas usam linguagem vigorosa em suas acusações, mas também demonstram grande ternura em suas promessas de restauração. Tem linguagem dura aqui, tanto em Miqueias quanto em Isaías? Logicamente que tem. E a gente vem vendo os profetas aí, basicamente todos eles são palavras duras, mas no final tem ali promessas de restauração, promessas de amor, de consolo, em todos eles. Por haver profetizado na mesma época de Isaías, há semelhanças notáveis nas suas profecias. Não vou abrir aqui não, mas vocês podem ver ele depois, Isaías 2 e Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4 nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Este profeta atuou durante o reinado de 3 reis em Judá, sendo que 2 deles foram fiéis ao Senhor, Jotão e Ezequias. O outro foi infiel ao Senhor, Acás. Sobre o reinado de Acás, que durou a maior parte do ministério de Miqueias.
Por que Acais ele foi um rei infiel, perverso? Olha só uma das coisas que Acais fez enquanto reinava. Queimou seus próprios filhos como sacrifício aos deuses, né? A Moloque, né? Copiou, né, tudo que o diabo ele quer fazer é nessa intenção de copiar, né? Copiou um altar do deus da Síria, né, e o reproduziu em Jerusalém, oferecendo holocaustos nele e desprezando o templo do Senhor. Então tinha o templo do Senhor, né, eles não estavam satisfeitos. Vamos fazer aqui um outro altar e nesse altar nós vamos sacrificar ao Senhor. São apenas algumas coisinhas, né, que Acais fez, né? A maior parte do ministério de Miqueias tem sido durante o reinado de Acaz, né? A importância de Miqueias também foi referendada por outras passagens bíblicas que falam sobre este profeta. Por exemplo, vamos abrir lá, Jeremias 26. Mas mantenha aí o dedo aí, né, em Miqueias. Jeremias 26, versículo 18. Ó. Pode ler. Agora vamos voltar lá para Miqueias 3, 12. Portanto, por causa de vós, Sião, está vendo? Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montanhas de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Né? Referência aqui a Jeremias 26, 18. Outra referência, agora lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 2. Vamos abrir lá e manter o dedinho ali em Miqueias. Se alguém achar aí o versículo 5 e 6, pode ler. Pode ler. De ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Vamos 5:2, talvez é o texto mais conhecido, né? Um dos textos mais conhecidos aqui de Miqueias, vai dizer: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que lhe há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Referência a quem aqui? O Messias. Outra referência, voltando lá para o Novo Testamento, para Mateus, agora no capítulo 10, versículo 35 e 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Miqueias 7, versículo 6. Aqui, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Né? Sempre foi assim, irmãos. E sempre vai ser assim, né? A gente pensa que não os da nossa própria casa, principalmente quando se trata disso aqui, né? Aí o negócio... Né? A Bíblia também faz referência, né, aos da própria casa, falando da igreja, né? Os inimigos também saem de dentro da igreja. Os falsos profetas saem de dentro da igreja, né? Os murmuradores geralmente são os que são de dentro da igreja, né? Aqueles que estão mais próximos de nós. Versículos-chave desse livro de Miqueias, vamos ler juntos, os 6:2 e os 6:8. Vamos lá no 6:2 aí, Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Né? Isso aqui está falando ali do Império Assírio, do Império Babilônico. Né? Agora 6:8, vamos lá, agora bem forte, irmãos, vamos lá. Ele te declarou, o homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto aqui também é muito bonito. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente o que ele significa. Né? Período em que Miqueias foi escrito aqui, provavelmente, né, durante os reinados aí de Pecaías, Peca e Oséias, lá no norte, e Jotão, Acaz e Ezequias em Judá. Provavelmente ali em 738
a 698 a.C. Antes de Cristo, você desce o tempo, né? Tema do livro de Miqueias. Podemos resumir da seguinte maneira: Israel destruído pelos chefes falsos e salvo pelo chefe verdadeiro, o Messias. É a promessa de restauração que tem aqui no livro de Miqueias. Miqueias começa seu livro proferindo os juízos de Deus contra a injustiça e a idolatria das duas capitais, Samaria e Jerusalém. Porém, sendo profeta do reino do sul, enfatiza mais a Judá. Os governantes, os sacerdotes, os profetas também, tudo vagabundo, tudo aceitando suborno, tudo aceitando propina, tudo pegando os pobres, daqueles menos favorecidos. Sempre foi assim, né? A mensagem do livro de Miqueias é simples. Baseado nisso, Deus odeia a injustiça social, a violência, a opressão dos ricos sobre os pobres, o ritualismo vazio e a idolatria. Porém, ama a justiça, a verdade, a humildade, a misericórdia e o perdão. Um resumo de todo o livro aqui de Isaías. Injustiça social, ricos com pobres, violência, sempre existiu, violência, opressão do rico sobre os pobres, ritualismo vazio, isso é triste demais, já que Miqueias e Isaías viveram ali na mesma época, Isaías é um que combate o ritualismo vazio. Isaías chega a dizer que o culto que vocês estão oferecendo aqui está subindo nem teto, está chegando nem no teto, está vazio. Jeremias diz lá, este povo me honra com os lábios, mas o coração, ritualismo vazio. Sempre houve ritualismo vazio dentro da adoração ao Senhor. Há hoje ritualismo vazio dentro da adoração ao Senhor e idolatria. Mas o que o Senhor requer de nós? Justiça, verdade, humildade, misericórdia e perdão. Virtudes. Virtudes a ser cada vez mais trabalhadas dentro de nós. Este profeta é conhecido como o pregador da justiça social e o defensor do direito dos pobres. É o Amós do Reino do Sul, que é Amós mais para o norte. Proclamou em Judá o mesmo tipo de mensagem pregada no Reino do Norte por Moisés. Se Miqueias era o pregador da justiça social, Amós ele é chamado de o boiadeiro da justiça. Olha que legal, o boiadeiro da justiça, que também era da roça. Ele também cuidava de bois, também cuidava de gado. E teve que sair para poder ir à cidade, confrontar os juízes, confrontar a classe sacerdotal, confrontar os profetas, por causa do mesmo contexto aqui de Miqueias. Também sua mensagem é muito semelhante às exortações de Tiago, quando recrimina os ricos em sua epístola no Novo Testamento. A Bíblia não condena a riqueza. Sim, estava oprimindo os pobres. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena você colocar a riqueza acima do Senhor. É aí que está o problema da riqueza. Pode haver crente rico? Claro que sim, como temos muitos aí, Nessa época aqui, contexto, a corrupção era tão grande que alcançou os governantes, os sacerdotes e os profetas. Estavam tudo aceitando dinheiro. E os sacerdotes e profetas aqui em nome de Deus, o que é pior ainda. Governantes, você vê, corrupção em política, não é de hoje, já de muito tempo. Miqueias profetizou a queda de Samaria, no capítulo 1, versículo 6, deixa eu ler aqui. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. E declarou que o mesmo ia acontecer com a sua nação, se a sua nação não se arrependesse.
Mas como nós vimos já basicamente quase todos os profetas aqui do Antigo Testamento, o final sempre é uma mensagem de consolo, de esperança. No futuro, os remanescentes retornarão, a nação será restaurada e o Messias virá e reinará sobre toda a terra. É a mesma coisa para nós aqui, ou não é? Nós estamos vivendo contextos aí de exploração em governos, de exploração na classe sacerdotal, na classe eclesiástica, mas no final nós estamos esperando o Senhor vir com consolo e esperança para nós. Conteúdo do livro. O livro de Miqueias se divide em apenas duas partes. A primeira parte é uma denúncia, do capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda parte é um consolo. Do 4 em diante, do 4 ao 7, é consolo do Senhor sobre o povo. Na primeira parte, o profeta apresenta o quadro de uma nação pecaminosa condenada ao cativeiro. Ia vir os assírios, depois ia vir os babilônicos. Isso porque governantes falsos, é aquilo que a Bíblia nos mostra. Sempre que o governante ele era fiel a Deus, havia prosperidade para a nação, havia paz. Quando o governante ele não era fiel ao Senhor, sempre era guerra, sempre era pobreza. Na segunda parte, o povo redimido, desfrutando das bênçãos milenais, restaurado pelo Messias, o verdadeiro regente. Deixa eu achar aqui, versículo 18 aí. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomara ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, a quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Aqui o final de Miqueias nos mostrando isso. Denúncia, então. A denúncia de Miqueias era um julgamento de Samaria devido à sua incurável disposição à idolatria. E sempre foi assim, Desde o Egito. O povo propenso a viver uma vida idólatra. Miqueias chamou toda a terra para ver o julgamento de Deus, que estava ali para cair sobre o povo, para eles verem como que Deus ele agia a um povo que não era fiel a ele. Judá foi afetada pela sua iniquidade. Tudo no capítulo 1 aqui, do 9 ao 16, vai nos mostrar isso. O versículo 9 aqui. Porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. A nação irá para o cativeiro por causa da impiedade dos governantes. Mas haverá restauração, aqui já no capítulo 2. Ai dos opressores gananciosos, uma mensagem contra os falsos profetas que estavam recebendo dinheiro para poder profetizar na vida das pessoas. Aquele que pagava recebia uma profecia de bênção. Quem não pagava recebia uma profecia de maldição. Denúncia contra os regentes civis, os profetas e os sacerdotes. Deus vai em cima dele aqui no capítulo 3, ameaçando eles, caso não deixassem de se arrepender. Por um lado, o ofício profético de Miqueias se unia aos propósitos de Deus e ele precisava anunciar o julgamento. Lembra que Jonas também? Jonas anunciou um julgamento a Nínive, Em 40 dias, Nínive vai ser subvertida. Lembra que eu falei que subvertida significa ou ele vai, colocar tudo embaraçar tudo, ou ele vai transformar. No caso ali, houve transformação em Nínive. Miqueias amava o seu povo e a ideia de vê-los em exílio o levou a lamentar profundamente. Nós temos parte do lamento na segunda parte do livro. A injustiça social enfurecia Miqueias. Hoje parece que os nossos olhos, os olhos da igreja se fecharam para a injustiça social. O que há no nosso país? Nós não podemos negar.
Mas não é obrigação da igreja cuidar da injustiça social. A igreja pode olhar para ela e ajudar, estender a sua mão, mas a obrigação é do Estado, é do governo. Os ímpios ficavam acordados à noite, pois não conseguiam dormir até que tivessem calculado o quanto iriam roubar de seus vizinhos. Aí é sempre a soberba aí, né, sempre querendo mais e mais e mais e mais. Os líderes da sociedade demonstravam ser péssimos exemplos e os líderes políticos destruíam as poucas esperanças que os pobres ainda tinham, porque também pegavam deles. Né? É igual na linguagem de Ageu, né? Parecia que eles colocavam tudo em saco, né, com buraco no fundo, né? E botava e saía, botava e saía, botava e saía. Parecia eu ano passado com o meu carro. Né? Graças a Deus. Miqueias afirmou que os governantes cozinhavam os pobres como se fossem um ensopado. Aí, ó, no comecinho do capítulo 3, ele dá essa palavra aqui. Os falsos profetas faziam uso abusivo do seu ofício ao deixar que o dinheiro influenciasse suas palavras. Como ele disse aí. Bênção para quem pagava bem, né? Condenação para quem não podia pagar nada. Né? Vê se isso é papel, né, de profeta. Né? Oi? Cobra, ué. Oi? Por oração? Eu vi que tem algum lugar que isso tem acontecido mesmo. Eu vi na internet esses dias. A pessoa chega a você, né? Posso orar pela sua vida e tal? Vai lá, ora. Depois que ora, ela pede um dinheirinho. No aeroporto? Olha. Por causa dessa opressão com o dinheiro, que o pobre não tinha nada, né? Eles viviam uma falsa segurança. Né? Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Diz aqui o versículo 11 do capítulo 3. Né? Eles se perguntavam, Deus não havia prometido a Davi que Jerusalém permaneceria para sempre? Que ele nunca ia se afastar de Jerusalém? Né? E não era um descendente de Davi que estava ocupando o trono? Né? Como alguma coisa poderia dar errado? Né? Botando a confiança, né, no homem. Miqueias os advertiu que tal fé se mostraria baseada em alicerces muito fracos quando o Senhor tratasse do pecado de Israel. Não ia ter justificativo para eles. E aí a segunda parte é uma mensagem de consolação, do 4 ao 7. A mensagem de Miqueias também continha palavras de encorajamento sobre o futuro de Deus. E aqui no comecinho do capítulo 4, nós podemos ver uma administração universal. Né? Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, diz aqui o versículo 1. Né? Aí a casa do Senhor. Essa é a administração, que haverá uma administração universal daqueles que pertencem à casa do Senhor. Há também uma visitação universal. No mesmo versículo 1, no finalzinho aqui. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Né? Os povos virão. Há uma educação universal também, aqui no versículo 2. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. É uma educação aqui, né, é uma educação bíblica. Caminhos aqui, sempre que tem essa palavra aqui, ensine os seus caminhos, ande nos caminhos, tem referência à própria palavra de Deus. Também há uma legislação universal, né? E andemos pelas suas veredas. Veredas também quer falar sobre a lei, sobre a palavra do Senhor, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Há também aqui neste comecinho, no capítulo 4, uma pacificação universal. Olha o que vai acontecer aqui. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em telhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Né? É na promessa de restauração.
Haverá também uma adoração universal, o versículo 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Essa adoração, né, universal, o andar aqui. O andar aqui, a adoração aqui é uma adoração contínua, né? Com toda a nossa vida. Haverá também uma restauração universal, já no versículo 7. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. A promessa de restauração do Senhor aqui em Miqueias. Miqueias profetizou que o grande rei, né, iria nascer em Belém, uma cidade não muito importante, né, mas Deus havia planejado a vinda desse rei desde os tempos antigos. É o versículo 2 do capítulo 5 que nós lemos aqui. Miqueias proclamou essas profecias a fim de motivar seus ouvintes a viver uma vida de retidão em sua própria geração. Né? Aqui nos versículos 9 ao 13 nós podemos ter essa ideia aqui de retidão, de santidade na própria geração que eles viviam. Né? Belém, Efrata, aqui, né? Jerusalém, muito famosa, muito grande. Né? Belém, pequena, miudinha, né? Não havia muitas pessoas abastadas em Belém, mas foi lá que o Senhor escolheu para que viesse o Messias, né? Nas circunstâncias necessárias para o seu cumprimento. Por quê? José e Maria moravam em Nazaré, né? Mas chegaram a Belém, né? Baseado ali naquele censo que foi proferido, né? E que se Maria e José tivessem o filho ali onde que eles moravam, né, provavelmente o Senhor Jesus iria morrer por conta do decreto do censo que havia na região. Então, quando Miqueias disse isso? Ó, 700 anos antes da vinda de Cristo. 700 anos antes. 7 séculos. Miqueias chamou Israel à corte da justiça, agora já no capítulo 6, que é o capítulo-chave deste livro. Aqui, dos versículos 1 ao versículo 5, nós podemos ver isso, né? Ó, versículo 5. Povo meu, lembre-te agora do que maquinou Balaque, né? Referência lá, Números, capítulo 22, né? Rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, né? Referência a Números 22 até Números 24, aí, de Beor, do que aconteceu desde Sitim, né, até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Está fazendo referência aqui à idolatria, à murmuração, a como o povo se voltava contra o Senhor quando o negócio apertava. Da mesma forma que Osés havia feito também, Osés nós já vimos. E aqui, ó, o Senhor chamou as montanhas, os montes para ser testemunhas, pois eles haviam estado presentes durante toda a história de Israel. O monte não sai do lugar, né? Então, tudo que aconteceu, né, os montes estavam vendo. As pedras estavam vendo. Né? E é interessante que as pedras serão testemunhas também nos dias finais, né? Porque eles serão testemunhas de que a igreja não está fazendo o papel dela, né? E as pedras vão ter que fazer. Né, os montes vão ter que fazer. Né? Eles seriam excelentes testemunhas, no caso aqui as montanhas, os montes. Né? Deus perguntou ao seu povo, o que te tenho feito? Com que te enfadei? Aqui no versículo 3 do capítulo 6. Né? Povo meu, o que te tenho feito? Com que te enfadeis? Responde-me. Né? Aí vem dizendo aqui, ó, pois te fiz sair da terra do Egito. Isso aqui já era causa suficiente para o povo não se voltar contra o Senhor, né? E da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Né? Tudo que o Senhor tinha feito por
por aquele povo, mas o povo sempre voltando as costas para o Senhor, né? O erro, logicamente, aqui não estava em o Senhor ter tirado eles do Egito, né? Ali, finalzinho de Deuteronômio, começo de Josué, nós vemos o povo reclamando: tiraste-nos do Egito, onde nós tínhamos de comer, tinha de beber, né? Tínhamos onde dormir, e olha onde que nós estamos aqui, né? Sem comida, sem bebida, andando, e não chegamos nunca nessa terra prometida. Melhor era que a gente tivesse ficado lá, né? O erro está do lado de Deus, né? O erro está do lado do povo, não está do lado de Deus. Tudo tem o seu tempo, né? No caso da murmuração, a terra prometida estava logo ali. Miqueias também aconselhou o povo sobre qual seria a resposta apropriada diante da acusação de Deus, né? Supostamente, um ouvinte perguntou ao profeta o que ele deveria fazer para que Deus o aceitasse. Aí vem o Senhor aqui nos versículos 6 e 7 do capítulo 6. Ó. Com que me apresentareis ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo, né? Aí Miqueias responde, né? O que Deus já havia dito, o que ele queria era uma vida que demonstrasse justiça, misericórdia e um caminhar ao lado de Deus. Versículo 8. Ele te declarou, ou seja, já tinha te dito, né? Ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ameis a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor desejava para aquele povo. É isso que o Senhor deseja para nós, uma vida de santidade, um viver de santidade. Nos dias de hoje é o que o Senhor requer de nós, né? E isso se dá hoje através da obediência, né? Nossa confissão de fé, o nosso catecismo maior, pergunta 92 e 94, se não me engano, né? O que Deus requer de nós? Né? Deus requer de nós obediência à sua palavra, né? Para vivermos uma vida santa, esse é o primeiro passo, obedecer a palavra do Senhor. Aí, versículo 6 a 8 do capítulo 6. Infelizmente, ao olhar para a geração de Miqueias, Deus declarou ver poucas vidas assim. Em vez disso, ele via a prática de negócios desonestos, violência e engano, né? Nós também podemos ver na nossa geração poucas pessoas que querem andar em santidade, né? Não são poucas. Os motivos, né? Engano, eu acho que é o mesmo, né? As pessoas estão buscando cada vez mais ser enganadas pelas coisas que estão aí ao redor delas, né? Negócios desonestos, né? Eu acho que crente não faz, né? Negócio desonesto. Violência. O povo seguia os caminhos de Omri e Acabe, 2 reis perversos do passado de Israel, que agiam com mais perversidade do que os governantes dessa época aqui de Miqueias. E Deus advertiu o seu povo. Ele não permitiria que esse pecado continuasse. E aí, do finalzinho do capítulo 6, né, e o capítulo 7, vem este lamento pessoal de Miqueias. Por todo o capítulo 7 aqui, é um lamento pessoal de Miqueias, que ele procura por toda a nação, mas não conseguiu achar pessoas retas. É o que a Bíblia diz em Romanos, né? Não há um justo sequer, não há uma pessoa boa sequer, né? Não há ninguém que faça o bem. A injustiça era abundante e as pessoas buscavam apenas o seu próprio lucro, próprio prazer. A liderança dava mau exemplo, como já foi dito, aceitava suborno, e Miqueias lamentou que até mesmo dentro da família, a instituição fundamental da sociedade, não se podia achar segurança. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ainda assim, Miqueias encontrou esperança em meio à tragédia.
Ele ainda poderia ter a salvação pessoal e talvez outros também, né? Estava disposto a suportar a perseguição dos inimigos de Deus, pois sabia que um dia Deus iria lhe fazer justiça. Aí vem o versículo 7 aqui. Está difícil? Corrupção? Injustiça? Né? Eu, porém, né, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Sempre que eu vejo esse texto aqui, eu me lembro lá de Josué. Né? Idolatria, né? O povo estava nem aí para Deus. Josué vai, chama o povo, né? Lê a lei, lê a palavra, né? Chama o povo ao arrependimento. Diz, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No final, o povo também acaba declarando basicamente essas mesmas palavras, né? Miqueias encerrou seu lamento da mesma forma como muitos salmistas encerraram seu lamento com uma oração. Nós já lemos aqui parte dela do versículo 14 até o versículo 20. Orou para que Deus fosse o pastor do seu povo, como ele havia sido quando o trouxera para a terra prometida. Pediu que o Senhor mais uma vez mostrasse o seu poder miraculoso, pois isso inspiraria o seu povo e aterrorizaria os seus inimigos. Né? Aí o poder miraculoso aqui, você acaba lembrando de Jonas. Né? Semana passada, os ninivitas, né? Por que eles temeram a pequenina mensagem de Jonas? 5 palavrinhas que Jonas proferiu lá. Né? Porque Jonas já havia sido cuspido por um grande peixe. Né? Isso para eles ali era algo sobrenatural. Né? Então o coração deles já estava ali, já derretido. Né? Já derretido. Né? O Senhor enviou aqui esse homem para poder falar a nós sobre arrependimento. Miqueias admitiu a completa singularidade de Deus. Não havia outro. Quem é semelhante a ti? Né? Compassivo, né? Suficiente para perdoar o pecado do seu povo para sempre. Né? E afirma que em dias vindouros Deus mais uma vez mostraria a sua fidelidade em todas as coisas. Né? Salmo 89 também nos registra isso que nós lemos aqui, sobre a fidelidade do Senhor. Né? Ele confirmaria o seu relacionamento eterno com o seu povo por causa da promessa que havia feito aos patriarcas. Se de Miqueias a Jesus foram 700 anos, né? Aqui, quando o Senhor falou aos patriarcas sobre essa promessa, aliança, 1000 anos antes. Né? Bem mais tempo do que de Miqueias a Jesus. Né? Profecias apresentadas no livro. Né? Aqui o lugar do nascimento de Jesus se cumpriu. Né? Aqui Jesus como rei, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Né? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poloeis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. João capítulo 10. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Profecia messiânica, falando sobre Jesus. A justiça do reino de Jesus estabelecida sobre toda a terra, nós já lemos aqui, versículo 1, versículo 7 do capítulo 4, né? E a destruição total de Jerusalém, aqui, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas, aqui, destruição total. Aconteceu isso na história, lá no Novo Testamento. Né? Aplicações práticas para a gente poder encerrar aqui. Podemos enfrentar circunstâncias difíceis nos dias de hoje, até sofrer pela nossa fé em Cristo. Né? O mal pode nos cercar. Né? A gente pode nos perguntar por que Deus está permitindo que eu passe por esses momentos difíceis. Né? Mas é nesses momentos que a nossa esperança precisa estar sobre Deus, que pode lançar fora os nossos pecados na profundeza do mar. O Senhor Jesus, Ele nos salvou dos pecados passados, presentes e futuros. Aquilo que aconteceu contigo antes da sua
entrega ao Senhor Jesus, está lá no mar do esquecimento. Né? E Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer lá que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, ninguém pode jogar o teu passado, né, na tua cara. Você já foi perdoado. Né? Não importa o que os outros vão dizer. Miqueias declara que Deus, como juiz, julgará o pecado. Ele não tem prazer nisso, né? Porque o seu prazer é em ser misericordioso e perdoador. Como que nós, né, recebemos a misericórdia e o perdão de Deus em relação ao nosso pecado? Né? Fé e arrependimento. Né? Confessando o nosso pecado ao Senhor. Né? Há muita eficácia onde? Na súplica do justo. Assim, depois de todas as advertências a respeito do juízo vindouro, o livro termina com uma extraordinária promessa de salvação. Deus não somente perdoa, mas também se esquece das transgressões daquele que se arrepende e o encontra. Jesus trouxe a salvação espiritual durante sua primeira vinda e um dia voltará para reinar sobre todos como o Rei dos Reis. Também é uma promessa de restauração que há aqui dentro do livro de Miqueias. Benção, alguma pergunta? Alguma, né? Também quem quiser compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade.